Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos mais uma vez aqui com o nosso devocional diário. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez e você que já nos acompanha também. Olha, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Nós estamos na nossa série que tem esse tema, né? 7 chaves que vai mudar a sua vida em 2024. E hoje eu tenho uma nova chave de Deus aqui. Ontem eu já deixei uma chave, hoje eu vou deixar aqui a segunda chave que eu considero de extrema importância para uma mudança na sua vida no ano de 2024. Você quer saber qual é essa chave? Eu vou já falar aqui para você. Mas antes disso, vamos ler a palavra, né? Salmo 130, versículo 5 diz assim: Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Aguardo, ó Senhor. Olha só, né, gente? Como é bom a gente aguardar no Senhor. Como é bom a gente esperar pela palavra, pela direção de Deus na nossa vida. A palavra-chave hoje, a palavra do dia, a palavra profética, a meditação, a chave de hoje é o seguinte, a palavra é essa aqui, olha, foco, é exatamente isso, foco. Nós precisamos focar. E eu vou pedir para você, escreva aqui nos nossos comentários, escreva-se essa seguinte declaração: eu vou manter o foco, eu vou manter o foco. E aí você pode também deixar os teus pedidos de oração nos comentários, certo? Após você escrever essa declaração, que a gente vai estar orando em seu favor, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, gente, a grande realidade é que muitas coisas não acontecem, não se realiza, não se concretiza na vida de muitas pessoas. É por falta de foco. Exatamente isso. Foco fala de energia, foco fala de comprometimento, foco fala de força de vontade, foco fala de determinação, foco fala de atitude, certo? Foco fala de 90% da nossa dedicação, exatamente. Foco fala de tudo isso. E eu percebo e eu vejo muita gente, mas é muito, não é pouco não, certo? Que muitas vezes até inicia o ano com foco, né? Estabelece ali uma meta, um propósito, e aí vai, e depois simplesmente, quando chega as barreiras que vão se levantar, não tem jeito, os obstáculos que vão surgir, né? Não tem jeito, as pessoas simplesmente perdem o foco. E é isso que eu quero falar hoje um pouco com você, certo? Essa chave, ela é primordial para que realmente você tenha uma mudança de vida no ano de 2024. E para te ajudar ainda mais, eu quero trazer aqui hoje, agora para você, certo? Três pilares de extrema importância sobre esse tema, né? O foco, certo? Tem muito mais, mas eu vou falar somente desses 3 pilares hoje para você manter o foco, certo? Se você fizer essa pergunta para mim, pastor, como é que eu posso manter o foco então? Então vamos lá. 3 pilares para você manter o foco, tá bom? Primeiro pilar é o seguinte: entenda o seu propósito. Isso aqui é muito importante, gente. Entenda o seu propósito. Qual é o seu propósito? O que você estabelece como propósito? O que significa isso? Você sabe aonde você quer chegar? Você tem um objetivo claro para atingir? Isso aqui é muito importante. Às vezes, a falta de atenção, por estar ligada à falta de um propósito bem definido, certo? Fica muito mais complicado você realmente manter um foco na sua vida, certo? Porque não está definido, o propósito não está claro, certo? Então, como é que você vai manter um foco de uma coisa que você não tem certeza
certeza. Por isso que isso aqui é importante. Porque que muitas tarefas que você começa fica pelo caminho, você não termina. E muitas vezes, quando termina às pressas, certo? Apenas para cumprir um prazo, talvez, que você determinou. E aí o que acontece? Qual é o resultado disso? É um trabalho, é uma dedicação, é as coisas feitas, sabe, com má qualidade, certo? Com uma péssima impressão, não sai como era para ser, sai de qualquer jeito, é o mais ou menos, certo? E isso causa estresse, certo? Improdutividade, certo? A falta de proatividade, e aí vai surgindo decepção, certo? Muitas vezes a tristeza, a angústia, a ansiedade, tudo por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu o seu propósito, por isso que ela não mantém o foco. É muito importante, certo? Eu vejo quantas pessoas, fazem promessas para o ano que está chegando, que vai ser assim, que vai ser assim, que vai ser assim, e aí não cumpre nada. Exatamente. Por quê? Porque o foco não foi bem definido, o propósito, melhor dizendo, não foi bem definido. A pessoa, ela tá tipo assim, parece que a vida é uma aventura e não é uma vida com propósito. O propósito vai fazer a diferença. Entenda isso. Isso é muito importante para a sua vida, certo? Se você realmente está determinado, está determinada a ter uma mudança de vida, certo? Essa chave é primordial para você, certo? A gente vê isso na vida da mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha um propósito, gente. A Bíblia nos mostra, o texto é claro, que ela estava buscando a cura. Tanto que ela gastou todo o seu dinheiro que ela tinha em busca de cura com os médicos. E mesmo assim, depois que acabou o seu dinheiro, ela não parou de buscar cura. Quando ela ouviu falar do nome do Senhor Jesus, que o Senhor curava e ele estava na cidade, o que foi que ela foi fazer? Ela foi atrás de Jesus. Ela tinha propósito, ela sabia o que queria, ela sabia onde queria chegar, certo? As adversidades surgiram no seu caminho? Surgiram. É isso mesmo, sempre vai surgir, certo? Você precisa entender. Talvez você esteja correndo na pista que vai ter, a pista que tem obstáculo. Quem está correndo na pista que tem obstáculo tem que ultrapassar os obstáculos. Não é para tirar os obstáculos, é para ultrapassar. Talvez você esteja correndo nessa pista. Foi exatamente isso que aconteceu na vida da mulher que tinha um fluxo de sangue. Olha os obstáculos que ela tinha, certo? Eu não vou nem detalhar, mas é muita coisa. E mesmo assim, ela manteve o seu propósito, ela sabia o que queria e ela recebeu a cura. Vou deixar aqui a segunda chave que eu considero também de extrema importância para você manter o seu foco, Vamos lá, primeiro pilar é isso aqui. Segundo, planejamento, exatamente, Como é que eu posso manter o foco sem planejamento, em um ambiente onde é muito confuso as coisas, não se entende nada, certo? Como é que eu posso me manter mais focado se eu não sei quais são as tarefas que de fato é prioridade na minha vida, certo? Eu não consigo definir o que é prioridade, o que é preciso vir primeiro, certo? No meu dia a dia, na minha semana, certo? Você concorda que a base principal de como manter o foco é exatamente isso, é a organização, é o planejamento. Não tem como a gente manter foco sem planejamento. Não tem como manter o foco sem organização, certo? Essa ideia de se planejar não é sobrecarregar o cérebro com tarefas e compromissos. Tem pessoas que odeiam planejamento justamente por causa disso, que acham que vai sobrecarregar, que vai, sabe? Não, isso é organização. Certo? Você precisa parar um pouco para pensar sobre isso, certo? Você precisa anotar o que é preciso ser feito, certo? Para que você não venha se esquecer de algo que é importante e você não venha perder tempo com tarefas desnecessárias.
E assim você vai estar mantendo a sua saúde mental dia após dia. Jesus fala sobre planejamento, você sabia? Jesus fala sobre isso. Jesus fala que um homem, certo, ele se senta e começa a fazer o cálculo antes de construir uma torre. Para quê? Ele construindo, ele não venha deixar pela metade. Exatamente isso. Por falta de materiais, assim ele vai falando, né? Então veja, não é muito diferente quando a gente fala, certo? E traz isso para a nossa vida, né? Muitas vezes essa falta de planejamento, né? Essa falta de organização faz com que muitas pessoas percam o seu foco, certo? Talvez você seja uma pessoa que está me ouvindo agora e você fez tanto plano, né? Tanto plano, mas e aí propósito e tal, metas, porém você não conseguiu superar porque faltou planejamento, exatamente isso. Faltou você se organizar melhor, você entender o que é prioridade na sua vida. Você sabia que a maior prioridade de um cristão é o Senhor Jesus, é o reino de Deus? Se você inverter isso, você tem um problema sério. Foi Jesus que disse. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Foi o Senhor Jesus que disse. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas, certo? E aí o que acontece? Essa ordem é invertida. Se busca primeiro as coisas e por último o reino. Então, coisas assim que, se você parar para pensar, você vai observar que talvez você esteja perdendo tempo com tarefas desnecessárias, exatamente quando na realidade é para você ocupar o seu tempo com aquilo que é prioridade, que está lhe levando em direção ao teu propósito de vida, ao teu propósito maior. A terceira e a última chave que eu quero deixar, né? Terceiro pilar do foco, né? Eu teria aqui pelo menos mais uns 2 ou 3, seriam uns 5 ou 6, mas eu vou deixar 3 aqui para você. Eu peço para você dar uma estudada também mais sobre isso, certo? Porque isso vai te ajudar bastante, certo? Vamos lá, a terceira chave é o seguinte: pare de procrastinar. Exatamente isso, pare de procrastinar. A falta de foco leva à procrastinação e a procrastinação leva à falta de foco, exatamente. Por isso que esses dois conceitos precisam ficar bem longe um do outro, certo? O ato de procrastinar é justamente levar a atenção a algo que não é importante no momento, ou seja, as distrações. Quantas distrações, né? Exatamente isso, por falta de foco, certo? E a pessoa vai deixando para outro dia, deixando para amanhã, deixando para depois, e são coisas que são importantes na sua vida, são coisas que você precisa agir, e é isso que eu falo. Você sabia que a gente fala tanto de direção de Deus, né? A gente fala tanto de direção de Deus, a gente fala tanto de tempo de Deus, mas você sabia que muitas vezes você está procrastinando o tempo de Deus na sua vida? Já chegou e você tá fora do tempo de Deus porque você procrastina demais. Exatamente isso. Eu acho muito interessante, certo? A gente vê Josué ali, né? Diante das muralhas de Jericó. O Senhor foi lá e chamou ele. O que tu faz aí? Levanta, tá na hora de levantar. A mesma coisa Moisés, diante do Mar Vermelho, começou a orar e disse: não é hora de orar, estende a tua vara, eu estou contigo, é hora de você agora fazer alguma coisa. Diga para esse povo parar de murmurar e começar a marchar. Você está entendendo? O tempo de Deus, a direção de Deus, mas as pessoas estavam procrastinando, certo? Por isso que eu vou te deixar aqui, olha, para te ajudar mais ainda, você entender isso aqui, certo? Eu vou deixar aqui para você agora, certo? 5 dicas. Isso aqui realmente é dicas, certo? Para te ajudar a você não perder o foco com a procrastinação, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica que eu quero deixar: faça uma lista das 5 tarefas mais importantes do seu dia. Exatamente isso. Faça uma lista. Quais são as 5 tarefas? O que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer durante a minha semana?
que eu preciso fazer? Você está entendendo? Faça isso. Faça uma lista de 5 tarefas mais importantes para você durante o dia, durante a semana. Segundo, comece pelas tarefas mais importantes ou complexas, certo? Existem tarefas que são muito importantes. Isso você tem que começar a fazer. Aquelas que são mais complexas, certo? Comece por essas tarefas. Terceira dica aqui. Divida as tarefas maiores em partes. Exatamente. Se você tem um grande problema para resolver, uma tarefa muito grande, o que você tem que fazer? Divida em partes, certo? Já disse, eu dei até um exemplo aqui, né? Você tem um grande problema. Como é que você vai dividir ele? Como é que você vai resolvê-lo? Você vai resolver o grande problema dividindo em partes, certo? É como se você estivesse na frente de um bolo, né? Você vai dividindo as fatias. Assim que se resolve. Em quarto lugar, a quarta dica que eu quero deixar aqui: prepare-se para realizar cada tarefa. Exatamente, você precisa dividir as tarefas, você precisa começar pelas mais importantes e complexas, mas você precisa se preparar para realizar cada tarefa. Você está entendendo? E a quinta e a última dica: comemore as suas conquistas, mesmo aquelas pequenas, né? Mas comemore cada parte. Não tem na terceira dica que eu estou deixando, ó, dividir as tarefas maiores em partes menores. O que você vai fazer? Cada parte dessa que você vencer, comemore, certo? As suas conquistas, porque isso vai te dar um senso, sabe, de autorrealização, certo? Um senso de recompensa, certo? De conquista realmente. E aí, quando você menos pensar, você já cumpriu todas as tarefas, você realmente está focado e você vai conquistar o seu objetivo maior em nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa questão da procrastinação é muito séria, muito cuidado com isso. Você sabia que tem um personagem bíblico que ele estava procrastinando e porque ele estava procrastinando, quase ele perde a vida dele. Sério, pastor? Sério, está na Bíblia, exatamente. A Bíblia diz que os anjos do Senhor foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra, e pela intercessão de Abraão, certo, o tio de Ló, os anjos do Senhor foram na cidade e avisaram a ele. Mas ele estava tão demorando para sair, gente, mas tão demorando que foi preciso os anjos pegarem pela mão e saiu levando. Gente, olha só, quase perde a salvação, né? Quase foi destruído por causa de procrastinação, demorando demais para sair. Não era hora de estar mais na cidade, o anjo já tinha avisado, mas estava demorando, procrastinação, tá vendo? A coisa é séria. Por isso eu quero deixar aqui para você esses 3 pilares, certo? E essa chave que é o foco, tá? Primeiro pilar, entenda o seu propósito. Segundo, planejamento. E terceiro, pare de procrastinar. Vamos lá, gente. 2024 está chegando, é ano de conquista, é ano de vitória para sua vida, tá bom? Eu peço para você, olha, tá vendo esse dedinho que tá subindo? Isso aí é o like, é o joinha, aperta aqui embaixo, em nome do Senhor Jesus. Agora, tá vendo que tá aparecendo? Aperta aqui embaixo. Quando você aperta o YouTube, vai semear para outras vidas, em nome do Senhor, tá bom? Peço para você compartilhe com 7 pessoas que você conhece no seu WhatsApp, envia para 7 pessoas, em nome do Senhor Jesus. Vamos semear a palavra do Senhor. Se você tem a sua lista de transmissão, envie na sua lista de transmissão, em nome de Jesus, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá vendo o botão que tá subindo, ó? Inscreva-se. Você clica no inscreva-se. Você viu que apareceu o símbolo de um sino, a palavra todas? Tu clica no sino e clica na palavra todas. Pronto, você vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos orar. Ore com o pastor, a oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder,
tua é a glória, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas maravilhas, Senhor, pelo teu grande poder. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra, Senhor. Hoje o Senhor está nos orientando, o Senhor está nos dando uma direção, o Senhor está falando, Senhor, foco, manter o foco, Senhor. Manter o foco, Senhor, é a palavra-chave, a palavra de ordem para nós, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a manter esse foco em Ti, Senhor, porque em Ti, Senhor, está o nosso socorro. Em Ti, Senhor, está a nossa sabedoria, a nossa conquista e a nossa vitória. Assim, meu Deus, eu te peço que o Senhor continue, Senhor, falando em cada coração e que cada vida, Senhor, seja abençoada e abençoada por Ti. Eu declaro um dia de vitória, de direção e sabedoria e de muito foco, exatamente, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você e toda a sua querida família. Querendo Deus, vou estar à meia-noite novamente aqui no nosso canal para a oração da fé. Vou aguardar por você. Não se esqueça, compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe.